No início, a obra, a primeira, né, Nosso Lar, ela foi tida como uma obra de ficção. O que a gente até entende, porque o que André Luiz traz ali, naquela época, era difícil de se imaginar como algo real. Ao longo dos anos, as informações que André Luiz traz foram sendo descobertas pela ciência. E foram confirmadas por outros espíritos e descobertas da ciência, sim. Sim. Mas a ciência ela não, digamos assim, ela não considera essa obra de André Luiz, mesmo tendo essas informações reveladas já anteriormente. Nós temos a AME, que é a Associação Médico Espírita, que estudam as obras de André Luiz numa visão científica. Então, a gente pode dizer que essas obras de André Luiz, um dos objetivos também é ter esse efeito sobre a ciência, sobre os cientistas, os pesquisadores, os céticos? Sim, com certeza. Nós temos várias passagens da obra do André Luiz que, na época, era tido como uma coisa irreal. E hoje a ciência já tem. Eu poderia citar alguns casos. No livro Mensageiros, por exemplo, ele faz uma operação e, quando ele sai de lá, ele tem uma percepção espiritual aumentada. E quando ele chega num local onde tem uma pessoa que vai desencarnar, Aniceto, que é o mentor da obra, coloca a mão na testa de André e ele dilata a percepção e ele vê os órgãos funcionando, os vasos sanguíneos, as hemácias circulando. Isso era inimaginável a gente pensar que isso era possível. A gente vê todo tempo em noticiários, programas na televisão, de repórter científico, mostra o sangue passando dentro, as artérias abertas e as hemácias cruzando, o mecanismo das células, assim, com microscópios eletrônicos, tudo isso se tornou plenamente normal. A gente não tem essa característica como uma coisa irreal. Também nós temos uma cena na obra dele de uma mulher que vai interromper a gravidez. E aí tem toda uma descrição do fenômeno em que o médico vai fazer a cirurgia na mulher, fazer a curetagem e tal, e a reação do feto à entrada daquele corpo estranho no útero, que o feto se contrai e aí começa a se mover dentro do útero. Nós temos um trabalho chamado Grito Silencioso, feito por um médico norte-americano, em que o que ele descreve do que ele teria visto na ultrassom é exatamente a descrição do que acontece na obra de André Luiz, muitos anos antes daquilo acontecer. Então, tem muita coisa que ele colocou e que a gente hoje vai dizer, olha, isso aqui André Luiz já falava. No livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que o elétron é divisível. Na época não era, hoje já é. O elétron hoje já pode ser subdividido em partículas. Então, são muitas notícias que vão chegando. E as notícias que vão chegando na ciência, sem ser a questão específica de André Luiz, mas os fenômenos de experiência de quase morte que comprovam que existe algo em nós que sobrevive à matéria, estão sendo cada vez mais abundantes no mundo. Experiência de quase morte é uma experiência muito interessante, que a pessoa entra para fazer uma cirurgia, por exemplo, e aí o coração para, o cérebro para de funcionar, a pessoa é dada como morta, e aí faz tentativa de ressuscitação, desfibrilador, tenta tudo, a pessoa está apagada, ela está morta. Mas, depois de muita tentativa, a pessoa volta. Nesse período que ela ficou apagada, ela não pode ter lembrança de nada que aconteceu, porque ela está morta. O cérebro não está funcionando, ela não tem condição de saber nada. Mas quando algumas pessoas voltam dessas experiências, elas dizem, não, eu sei, nessa hora fulana saiu da sala, chamou fulano, e ela começa a descrever todas as cenas que aconteceram. Disse, mas onde você estava? Eu estava de cima, vendo vocês embaixo, trabalhando. Então, existe alguma coisa que a ciência está comprovando, existe alguma coisa que não é só o cérebro, porque tem ouvidos, ouve e vê, mas não é o corpo que está vendo. Então, tem alguma outra coisa que eles ainda não conseguiram equacionar o que é isso. Como existem, agora mesmo na Netflix está passando uma série sobre experiências espirituais, mostrando experiências de quase morte, a mulher que caiu do caiaque,
e ficou durante um bom tempo desacordada e tomada como morta, ela volta, diz, não, eu saí, encontrei meus familiares e tal, e ela tem uma série de encontros durante o período que ela está desacordada, e dizem para ela várias coisas, inclusive que o filho dela, aos 18 anos, iria desencarnar. E o filho desencarna. Ela disse, se não fosse essa experiência de quase morte, eu não teria suportado a morte de meu filho. Eu suporto porque, assim como eu fui e voltei e estive com meus parentes, eu sei que ele está lá junto com os nossos amores. Então, ela se conforta através, e ela é médica, e ela se conforta a partir dessa experiência. Então, as experiências de quase morte, elas estão rasgando o materialismo, estão furando isso e estão indo ao encontro da necessidade do homem. Ao mesmo tempo que a psicologia também, através dos vários experimentos que a psicologia possui, seja pela psicologia transpessoal, seja pela psicologia positiva, a gente vai encontrar condições muito semelhantes nesse sentido. Né? Então, nós estamos vivendo um momento muito, muito interessante em que a negativa que a ciência fez do espiritual está sendo o próprio caminho por onde o espiritual está vindo para confirmar aquilo que a gente já sabe.